imitação da Marvel, referências a Dragon Ball Z, um mestre-herói que merecia ser mais vezes lembrado. Tudo isso e muito mais neste que até então foi o melhor episódio de Dragon Quest 2020. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Nerd no Direito, e o vídeo de hoje é sobre o episódio 4 de Dragon Quest Dino Daibuken 2020, Fly, o Pequeno Guerreiro. E o episódio começa de onde o outro terminou. O miserável é um miserável! Vamos então ao resumo desse episódio 4 de Dragon Quest Dino Daibuken, e daqui a pouco você vai entender tudo o que eu falei na chamada desse vídeo no início. No começo do episódio, o rei demônio já aparece próximo da Ilha dos Monstros. E meus amigos, aqui eu tenho que destacar que a animação está cada vez melhor. A animação e os efeitos ficaram muito boas nesse início do episódio. Na sequência mostra o Avan usando o feitiço Dragomorfose para se transformar no dragão. E retomamos aí o que vimos no final do episódio 3. Aliás, se você não viu ainda o resumo, a minha crítica do episódio 3, vou deixar aqui no card para você ver depois. Vale lembrar aqui algumas das diferenças em relação ao anime do Fly, o Pequeno Guerreiro, pro Dragon Quest 2020, inclusive o mangá, é que essa cena toda aqui, a luta do Fly com o dragão, é numa caverna e não a céu aberto como está acontecendo nesse anime. Fora isso e a censura que daqui a pouco eu vou comentar também, esse episódio 4 de Dragon Quest Dino Daibuken é bastante fiel ao mangá, diferente lá do anime Fly, Pequeno Guerreiro de 1991, que a gente tem episódios mais estendidos e mostra mais coisas. Para você ter ideia, esse episódio ele tem acontecimentos de 2 episódios e meios do anime antigo, porém bem mais resumido e mais objetivo como é o mangá. O que não quer dizer que seja melhor do que o anime de 1991. Aliás, depois eu comento sobre isso no final do vídeo. Voltando então ao resumo do episódio 4, vemos o Fly lutando contra o Avan, que está transformado em um dragão. E apesar dessa luta ser bastante curta, a animação e os efeitos ficaram incríveis. Por fim, o Dai consegue usar o corte das ondas para cortar a chama do dragão ao meio e acertar o nariz do dragão. E com isso, o Avan perde a transformação e volta ao normal. E lembra da censura que eu falei? Pois então, novamente temos sangue de cor diferente do sangue normal. O Avan passa alguns ensinamentos sobre o que aconteceu, e acontece aí um pouco de alívio cômico, já que ele está com o nariz machucado. E aqui nós temos uma grande mudança em relação ao anime antigo e o mangá. Pois no anime Dragon Quest 2020 a gente vê o Avan tendo problemas como se o nariz dele tivesse quente, não cortado e sangrando. E ainda por cima ele pede pro Dai fazer uma pedra de gelo para colocar no nariz e esfriar. Enquanto no anime antigo essa cena é mais estendida, mais engraçada, e também a cena é bastante diferente porque o Avan ele começa a sangrar enquanto ele está empolgado contando o que aconteceu. E o Pop acaba dando um band-aid pro Avan botar no nariz. Fora isso, o anime retoma então a sequência do mangá e o alívio cômico é interrompido por um tremor de terra. O Avan logo percebe que tem alguém tentando invadir a barreira. E o Fly também consegue sentir uma presença maligna. E eis que o Rei Demônio aparece tocando terror. O Braz logo percebe que o Rei Demônio parece estar mais forte e mais jovem. E então temos a revelação de que Avan era o herói que derrotou o Rei Demônio no passado. E daqui pra frente o nível de heroísmo do Avan vai subindo a cada diálogo e cada ação que ele faz. O Pop percebe a gravidade da situação e já tenta fugir com o Fly e o Braz, entendendo que o nível de poder ali é outro e ele só iria o atrapalhar. O Rei Demônio menciona que ouviu falar que o Avan se tornou um tutor de heróis e diz que isso foi um esforço inútil. Na sequência, ele ataca com um poderoso feitiço e o Avan, como um herói badass, consegue parar o feitiço com apenas uma das mãos. Após uma frase de efeito, o Avan também lança o seu ataque contra o Rei Demônio. E o ataque só serve para o Rei Demônio mostrar que está no shape. O Rei Demônio, ao estilo Chuck Norris, resolve mostrar como é um ataque de verdade. Avan usa o corte das ondas para se defender do ataque, partindo ele em 2, mas uma grande onda de choque acaba se espalhando pelo campo de batalha. Avan sente o golpe e cai de joelhos, reconhecendo que o Rei Demônio está mais forte do que quando ele o enfrentou no passado. E então o Rei Demônio revela que foi ressuscitado com um corpo ainda mais forte por alguém ainda mais poderoso que ele. Nada mais, nada menos do que o Rei do Mal. Então ficamos sabendo que o Rei Demônio demorou mais de 10 anos descansando para poder recuperar o seu poder e derrotar Avan. E agora o Rei Demônio serve ao Rei do Mal
comandando seu exército supremo. O Rei Demônio diz que se Avan se render e for subordinado dele, Avan poderá ganhar metade do mundo. Avan não só recusa a proposta, como mais uma vez ele imita e tira onda com a cara do Rei Demônio. E assim, full pistola, o Rei Demônio resolve dar um ataque ainda mais poderoso para transformar o Avan em cinzas na frente dos seus alunos. E nesse momento sobe a trilha sonora, Avan arremessa sua espada para cima, pega ela de volta e fica em posição de contra-ataque. Porque Avan não é só um herói, ele também tem estilo. E assim ambos se atacam, e o ataque de Avan não só anula o ataque do Rei Demônio, como também causou um corte no peito dele. E esse mesmo golpe foi o golpe que derrotou o Rei Demônio no passado. Avan cai exausto no chão e o Rei Demônio consegue se regenerar. Dai se preocupa com Avan e resolve tentar interferir na luta, mas o Pop detém ele. O Dai e o Pop ficam discutindo e o Fly diz que o Avan está fraco porque usou Dracomorfose. E o Braz reforça explicando que esse feitiço gasta muita energia. O Pop se distrai e o Dai consegue fugir para ajudar o Avan. Enquanto isso, o Rei Demônio tira onda dizendo que o Avan ficou fraco e menciona que esse é o limite da força humana. Quando o Rei Demônio estava prestes a tirar a vida de Avan, Dai chega atacando o Rei Demônio pelas costas e o Rei Demônio simplesmente defende o ataque com um dedo. O Rei Demônio trata o Dai como se não fosse nada e ao maior estilo Deus fraco acontece isso. E então, você acha que Dragon Quest imitou a Marvel? Se você disse sim, meu amigo, eu sinto muito, mas eu tenho que te dizer que talvez tenha sido o contrário. Olha só essa cena. Essa cena aconteceu pela primeira vez no mangá de 1989, ou seja, muito antes dos filmes da Marvel. Depois disso, o Rei Demônio simplesmente joga o Dai de lado como se ele fosse um pedaço de estrume. E considerando os discípulos de Avan muito fracos, ele permite que eles vão embora. Mas para surpresa do Rei Demônio, o dedo dele começa a sangrar, justamente o dedo que o Fly atacou. E assim o Rei Demônio percebe que os discípulos de Avan podem dar trabalho no futuro, e resolve eliminá-los. O Rei Demônio então prepara mais um ataque, enquanto Avan está ali de joelhos no chão, completamente esgotado. Mas mesmo assim ele se levanta e corre na direção do Dai e do Pop. O ataque é lançado e parece que vai atingir Dai e Pop. O ataque explode, a fumaça levanta e pouco a pouco ela vai se dissipando. Dai aparece em posição de defesa, mas logo baixa a guarda e fica surpreso. Pop também se surpreende. A cena corta e mostra o óculos de Avan caindo no chão e se quebrando. E novamente corta e volta para essa cena. Uma cena épica do Avan protegendo seus discípulos. Lembra que eu falei da referência a Dragon Ball? Essa cena ficou muito parecida com o Piccolo salvando o Gohan na saga Saiyajin. Mas eu sinceramente não sei dizer se foi uma referência, se um copiou o outro. Eu pesquisei, mas não consegui descobrir. A verdade é que o mangá com a cena do Piccolo salvando o Gohan saiu em 1989 e esse mangá também do Dragon Quest saiu em 1989. Eu não sei qual mês, então não dá pra dizer qual foi que saiu primeiro, se algum copiou o outro, mas fica aí a semelhança entre os animes. Daqui a pouco eu vou fazer algumas críticas em relação a esse episódio e sobre como ele poderia ser ainda melhor. Também vou comentar mais uma coisa, mas antes eu quero agradecer a todos os novos inscritos do canal, a galera que está curtindo os vídeos, que também deixa comentário. Isso me incentiva demais a continuar com o canal, dar mais atenção para ele, porque eu quase não tenho tempo e esse canal acaba ficando meio esquecido, eu trago poucos vídeos para cá. Então se você está gostando desse vídeo, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa o seu like também, que isso incentiva bastante a eu trazer mais vídeos aqui pro canal. Deixa também seu comentário o que você achou desse episódio 4. Voltando então à questão da crítica, como eu falei, esse episódio ele engloba acontecimentos de 2 episódios e meio do Fly o Pequeno Guerreiro. E eu acredito que esses acontecimentos eles poderiam ter acontecido aí pelo menos em 2 episódios. Tem muita coisa do anime antigo do Fly Pequeno Guerreiro, lá de 1991, que realmente era desnecessário. Eles explicavam muita coisa, talvez porque as pessoas não acompanhassem, às vezes pegassem o anime no meio e para que elas pudessem entender o que estava acontecendo, tinha bastante explicação e repetição de coisas. Mas o que torna ainda superior a história do Fly o Pequeno Guerreiro lá de 1991 para o Dragon Quest atual é que lá os personagens foram melhor trabalhados, você tem mais flashbacks, você consegue ver o Avan jovem, aparece nos episódios antigos. Isso também não tem mangá, mas no episódio antigo aí do Fly Pequeno Guerreiro lá de 1991,
Você vê que eles tiveram o cuidado de acrescentar coisas além do mangá que acabam fazendo com que os personagens se desenvolvam mais e que você entenda melhor o laço entre eles. Você também acaba se apegando um pouco mais ao personagem, vendo mais cenas dele, como o caso do Avan aí, que você vê ele jovem, os momentos mais cômicos de todos eles ali juntos, que eles riem juntos e tudo mais, que acontece de uma forma mais devagar, acaba criando um vínculo maior com os personagens. Se você vê os episódios antigos de 1991 aí do Fly, o Pequeno Guerreiro, você vai ver que tem toda uma construção para cada coisa acontecer, é muito mais lento o ritmo, mas enriquece muito mais o personagem, como no caso do Avan, ele parece mais heróico ainda. Se você assistir, eu tenho certeza que você vai achar o Avan antigo ainda mais heróico e mais engraçado, enfim, mais carismático do que esse Avan que a gente tem agora do Dragon Quest 2020. Esse episódio foi muito bom, o anime tá realmente melhorando, mas para ele ser perfeito, acho que tem alguns elementos aí que eles poderiam levar em consideração do anime antigo e não simplesmente esquecer eles. Principalmente alguns flashbacks que são importantes, que acontecem lá no anime antigo, e nesse aqui passa muito rápido, assim, não tem muita coisa. São exatamente esses flashbacks que fazem a gente se apegar mais aos personagens, e a gente sabe aí que o anime, por exemplo, Naruto, faz muito bem isso. Eles, apesar de que às vezes exageram na quantidade de flashbacks, que acabam se repetindo muito no decorrer do anime, mas esses flashbacks servem para você conhecer o background do personagem, se apegar um pouco mais a ele, ver o quanto o personagem é legal, e aqui no Dragon Quest eles estão completamente esquecendo disso, enquanto lá no Fly, o Pequeno Guerreiro, a gente tinha um pouco mais dessa pegada dos flashbacks, mostrar os personagens pra gente se identificar mais com a história deles. E outra coisa que eu queria comentar também é sobre a prévia do próximo episódio, e o próximo episódio aí tende a ser talvez um episódio ainda melhor do que esse se ele for bem trabalhado. Pelo menos aí no anime de 1991 eu lembro que os próximos acontecimentos são aí um dos mais marcantes de toda a série do Dragon Quest. É algo assim que, na minha opinião, faz com que o Avan mereça estar na lista aí de melhores mestres de animes. E o Avan é um personagem que ele quase nunca é lembrado aí pelas pessoas. As pessoas falam do Mestre Kami, falam do Jiraiya, falam do All Might, mas não falam aí do Avan, que é um personagem que ele não tem tanto tempo assim dentro do anime, ele não aparece tanto. Porém, apesar desse pouco tempo, ele consegue se mostrar um personagem marcante, um grande herói, um grande mestre também. Em alguns momentos ele lembra até o All Might na questão do heroísmo dele. Eu torço para que o outro episódio seja bem trabalhado, porque com o que tem já de material lá do Fly, o Pequeno Guerreiro, se eles souberem fazer melhor ainda do que foi feito naquela época, meu amigo, vai ser um episódio épico. E você, o que achou de tudo isso? Deixe aí o seu comentário. Valeu e vejo você no próximo vídeo.